Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre um Digimon super interessante chamado Chimeramon. Não exatamente só sobre o Chimeramon, a gente vai estar falando sobre uma recente adição à lista oficial de Digimons, uma versão alternativa do Chimeramon chamada Marin Chimeramon, né? Então muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, inclusive se você vê Digimon por aí, você já deve ter ouvido falar dele, porque junto com vários outros Digimons ele foi revelado, né? E foi provavelmente o Digimon no qual a maioria das pessoas ficou mais interessado, né? Justamente pelo Chimeramon original ter aparecido em Digimon Adventure, no Digimon Adventure 2, né? Ter lutado contra o Magnamon, ser uma das partes envolvidas na criação do Millenniummon, que é um Digimon extremamente poderoso e muito importante para a franquia Digimon também. E eu queria fazer esse vídeo para conversar sobre ele, né, sobre eles no caso, por isso que é uma conversa Digimon que a gente vai ter aqui basicamente, e pedir a opinião de vocês sobre se vocês acham que tudo isso que eu tô falando aqui realmente tá certinho, se vocês acham que é um pouco diferente, se vocês têm opiniões diferentes, não deixem de deixar seus comentários aí, seus comentários são muito importantes, né? Então, o tema de hoje basicamente é fazer uma comparação entre os dois Chimeramons que a gente tem conhecimento. Então, originalmente a gente tinha apenas um Chimeramon, que tinha sido criado pelo Imperador Digimon em Digimon Adventure 2, onde tentando criar um monstro poderosíssimo que lutasse por ele, ele foi lá nos computadores que ele tinha no mundo digital e fez uma montagem de quebra-cabeça usando pedaços de vários Digimons diferentes, e foi assim que o Chimeramon surgiu. Então o Chimeramon ele tem partes tanto de Digimons de nível adulto quanto de Digimons de nível perfeito no corpo dele. Vários diferentes, desde braço de Skullgreymon, cabeça de Kabutrimon, asas de Angemon, braço de Devimon e por aí vai. Então o Chimeramon ele é basicamente uma montagem de vários Digimons diferentes, de vários atributos e tipos diferentes, né? Apesar disso, ele tem o atributo Data, né? O que até faz sentido, porque os Digimons do atributo Data são os Digimons mais comuns, são aqueles que são mais variados no tipo. E o Chimeramon em si é um Digimon muito variado, né? Ele é basicamente uma montagem. O tipo de Digimon dele é composto, ele é um Digimon composto, né? E feito de uma montagem. E o Marin Chimeramon, recentemente anunciado, é do atributo Vacina, diferente do Chimeramon original, e o tipo dele é o mesmo tipo do Chimeramon, ele também é um Digimon do tipo composto, né? Então, a gente falou do Chimeramon original, e eu sei que muitos de vocês conhecem ele muito bem. E foi daí que veio a comparação com o Marin Chimeramon, porque o Marin Chimeramon é basicamente a mesma coisa. Ele é uma grande montagem, um grande quebra-cabeça montado de vários Digimons diferentes, Digimons de nível adulto e Digimons de nível perfeito. Porém, diferente do Chimeramon, que era montado com Digimons todos terrestres, Digimons que voavam e tal, mas nenhum dos Digimons que compõem o Chimeramon original são Digimons aquáticos. Porém, o Marin Chimeramon é feito 100% de Digimons aquáticos, Digimons que vivem no mar, nos rios, que usam água e coisas do tipo para lutar, né? Então ele basicamente é uma versão marinha do Chimeramon e é por isso que ele tem esse nome. Bem simples, bem básico, né? Então você vai olhar pra ele e você vai falar assim, nossa, ele é uma monstruosidade também, né? Apesar que ele ficou bem legal, eu achei que a aparência dele ficou super legal. Essa montagem deu um charme legal pra ele, né? O Chimeramon original parecia mais com uma monstruosidade e o Marin Chimeramon é um pouco mais bonito, vamos dizer assim, né? Se é que pode-se dizer isso dele. Então, uma coisa que chama a atenção é que a maioria das pessoas não vai saber a diferença, mas é que, voltando no Chimeramon original, ele é dito ser uma montagem feita de uma certa tecnologia coberta por mistérios. Então, na descrição oficial do Chimeramon, não tem menção nenhuma do Imperador Digimon, porque o Imperador Digimon é uma coisa exclusiva de Digimon Adventure 2, né? Não são todos os Chimeramons que nasceram da mesma forma, e o Chimeramon no perfil oficial simplesmente foi criado de alguma forma por alguém e ninguém sabe como, tá? E o mais interessante é que no perfil dele é dito que ele tem uma certa conexão com o Mugen Dramon, né? Conhecido também como Machine Dramon.
Por quê, pessoal? Porque o Mugendramon, ele também é um Digimon que foi construído. Ele foi construído de partes de vários Digimons também. Então, o Mugendramon é muito semelhante com o Chimeramon. Ele só não tem o mesmo nome. A diferença é que o Mugendramon foi feito de partes de vários Digimons mecânicos, robôs, ciborgues, né? Então ele tem canhões de um Digimon, braço de outro Digimon, a mandíbula de cima de um Digimon, a de baixo de outro Digimon, as pernas de um Digimon, ataques que ele usa de outro, cauda de outro Digimon, só que todos Digimons máquina, todos ciborgues, né? Então, o Mugendramon é um Digimon que também é uma quimera, só que é uma quimera ciborgue, uma quimera robótica, né? Uma máquina gigante feita de pedaços de vários Digimons também. E é daí que a fusão que gera o Millenniummon é uma coisa bem interessante, porque o Chimeramon e o Mugendramon são duas quimeras. Você está basicamente fundindo duas quimeras para formar um mesmo Digimon. E é interessante que o Mugendramon, na história, tenha dito que ele encontrou um Chimeramon e decidiu se fundir com ele, né? Porque os dois são muito semelhantes. Ambos não têm bem uma inteligência que eles usam para fazer as coisas. Eles agem bem por instinto, como se eles fossem animais selvagens e no máximo eles vão obedecer ordens de alguém, certo? É assim que os Chimeramons funcionam e o Mugendramon funciona dessa forma também. Quando os dois se fundiram, obviamente que não ia gerar um Digimon muito mais inteligente, porém, provavelmente pelos dois serem monstruosidades formadas de partes de muitos Digimons, aquela fusão entre os dois gerou uma coisa que era muito mais poderosa do que qualquer pessoa esperava. E foi aí que surgiu o Millenniummon, e é por isso que ele é tão poderoso e tão fora do comum. Ele não é só uma fusão entre dois Digimons, né? A gente pensa no Mugendramon e no Chimeramon, não. Ele é uma fusão de partes de vários Digimons diferentes, se você pensar bem. É só você observar todas as partes, todos os pedaços do Chimeramon e observar todos os pedaços, todas as partes do Mugendramon, né? E isso gerou o que é provavelmente a maior catástrofe, o maior perigo que já foi criado, já foi gerado para todos os mundos digitais, que é o Millenniummon e as evoluções dele, né? Então, o que acontece, pessoal, é que agora a gente sabe que existe uma variação de Chimeramon, que é o Marin Chimeramon. Na descrição dele é dito que ele foi construído aparentemente com a mesma tecnologia que construiu o Chimeramon original. O que é muito interessante, porque se realmente foi o Imperador Digimon que construiu o Chimeramon, então teria que ter sido também o Imperador Digimon, usando da mesma tecnologia que tivesse criado o Marin Chimeramon, né? Porém, como eu disse para vocês, na descrição deles não tem menção nenhuma a nenhum Imperador Digimon. Então existiu uma tecnologia que estava no mundo digital, provavelmente, e essa tecnologia foi usada por alguém ou alguma coisa que fez com que esses Chimeramons fossem construídos. O Marin Chimeramon foi construído da mesma forma. Então ele é tão monstruoso e funciona de uma forma tão selvagem e descontrolada quanto o Chimeramon original. Ele age por instinto, ataca qualquer coisa que ele vê pela frente, ele não sabe o que ele está fazendo, né? E é tão forte quanto. Ambos os Chimeramons são Digimons de nível perfeito, mas são Digimons de nível perfeito muito poderosos. Você normalmente vai precisar de um Digimon de nível Mega para estar lidando com eles, tanto que o próprio Magnamon, membro dos Cavaleiros Reais, apareceu lá no Digimon Adventure 2, foi necessário para que eles eliminassem o Chimeramon naquela parte, né? E a gente sabe que o Magnamon é um Digimon muito poderoso, então... Pro Marin Chimeramon eu imagino que seja exatamente a mesma coisa. E aí que entra uma curiosidade muito incrível, é uma coisa que eu estava pensando, que é o fato de que se o Chimeramon fundido com o Mugendramon gerou o Millenniummon, será que se o Mugendramon tivesse achado o Marin Chimeramon e tivesse se fundido com ele, a gente teria o Millenniummon também? Será? Será que a coisa aconteceria da mesma forma? Será que a gente teria um Millenniummon diferente, com uma aparência um pouco diferente, com habilidades diferentes? Ou será que outro Digimon, sei lá, algum outro Digimon semelhante ao Mugendramon, se funda com o Marin Chimeramon no futuro? Será que a gente vai ter uma versão do Millenniummon diferente? Um Digimon completamente diferente, mas tão poderoso quanto o Millenniummon? Tudo isso são possibilidades, né? Eu acredito que não é à toa que eles estejam criando uma variação do Chimeramon, né? Que a gente literalmente vai ver alguma coisa muito interessante sendo utilizada através desse Digimon, né? E é por isso que as pessoas estão tão interessadas nele, o que é muito legal.
Quanto aos ataques, pessoal, é interessante que tanto o Chimeramon original quanto o Marin Chimeramon possuem ataques que possuem o nome Viper neles. Quanto o Chimeramon tem um ataque chamado Heat Viper, que é basicamente uma onda de calor que ele dispara como um raio da boca dele. O Marin Chimeramon tem um ataque chamado Aqua Viper, que é onde ele vaporiza águas ao redor dele com a quantidade de energia que ele solta da ponta de seu chifre. Provavelmente é um raio também muito parecido com o que o Chimeramon já usa, né? E os dois terem ataques parecidos, aparência, tudo mais, o jeito como eles se comportam, leva as pessoas mais ainda a acreditarem que ele tenha talvez um propósito muito semelhante ao que o Chimeramon original tinha, que ele acabou se transformando em Millenniummon depois, né? O que seria mais um problema gigantesco para todos os mundos digitais, talvez, né? E daí uma outra questão que muitas pessoas trazem e se o Marin Chimeramon e o Chimeramon se encontrassem? Será que eles se fundiriam? Será que eles lutariam um contra o outro? Bom, lutar um contra o outro depende. Se os dois estiverem obedecendo o mesmo mestre, talvez não. Mas uma fusão entre os dois talvez iria gerar alguma catástrofe gigantesca também, da mesma forma. Como eu disse, o Chimeramon e o Mujendramon são duas quimeras. Foi basicamente uma fusão de duas quimeras. O Marin Chimeramon se fundindo com o Chimeramon também vai ser uma fusão de duas quimeras. Então, talvez seja uma coisa bem semelhante também, né? E por fim, pessoal, o fato de que a gente sabe que agora a gente tem dois Chimeramons, sendo que um deles é um Chimeramon do campo Soldados do Pesadelo, que é o Chimeramon original, e a gente tem o Marin Chimeramon, que é do campo Salvadores das Profundezas, que é marinho, né? Basicamente os dois têm essa diferença de campo. Então talvez, seja lá qual for essa tecnologia que criou esses dois Chimeramons, tenha criado mais Chimeramons nos outros campos. Talvez a gente tenha um Chimeramon das Tropas da Floresta, talvez a gente tenha um Chimeramon dos Guardiões dos Ventos. Existe essa possibilidade agora, né? Já que a gente tem um segundo que foi anunciado. Que talvez seja um grande exército de quimeras criada por alguma coisa com algum propósito qual a gente não sabe ainda, né? Então, pessoal, era disso que eu queria conversar hoje, trazer essas informações para vocês, uma conversa sobre os Chimeramons, né? Um pouco mais de informação sobre eles. Então eu vou só pedir mais uma vez que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Marin Chimeramon e se vocês acham de que tudo isso de conexões com o Chimeramon e com o Mujendramon pode vir a acontecer, se vocês acham que vai acontecer diferente, deixa tudo aí nos comentários, seus comentários são muito importantes. E eu vou pedir também, como sempre eu peço, se possível, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho para mais notificações e se você quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Então, Dia Escolhidos, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixa um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Fui, até a próxima. Tchau, tchau.